Você sabia que neste exato momento, existem pessoas ao seu redor, completamente blindadas, contra qualquer tipo de ataque espiritual, enquanto outras são alvos fáceis, para toda forma de bruxaria e feitiçaria? Durante 12 anos da minha vida, eu fui uma dessas pessoas que atacava. Eu era feiticeira, trabalhava nas trevas lançando maldições, amarrações, bloqueios e destruição sobre famílias inteiras. Mas havia algo que me deixava furiosa. Havia crentes que eu simplesmente não conseguia tocar. Não importava o ritual que eu fizesse. Não importava quantas vezes eu tentasse. Eles eram intocáveis. Eu quebrava espelhos, acendia velas pretas, invocava entidades poderosas. Mas nada funcionava contra essas pessoas. Elas tinham algo que criava uma parede invisível ao meu redor. E hoje eu vou revelar exatamente o que era. Hoje você vai descobrir os 7 hábitos cotidianos simples que essas pessoas praticavam e que as tornavam completamente imunes aos meus ataques. Hábitos tão simples que você pode começar amanhã mesmo. E quando você começar a praticá-los, você vai sair da lista de alvos fáceis e entrar para a categoria dos intocáveis. Antes de continuar, eu preciso que você faça algo agora. Digite nos comentários a frase: "Eu creio no poder da oração". Isso não é superstição, é uma declaração de fé que já começa a mudar a atmosfera espiritual ao seu redor. Faça agora. Eu vou esperar. Meu nome não importa mais porque a pessoa que eu era morreu. A mulher que você está ouvindo agora nasceu de novo. Mas durante 12 anos eu servi ao reino das trevas como feiticeira, em uma cidade do interior do Brasil. Fui iniciada aos 17 anos por uma tia que praticava macumba há mais de 30 anos. Ela me escolheu entre todos os sobrinhos, porque disse que eu tinha sensibilidade espiritual. O que ela chamava de dom era na verdade uma porta aberta para o inferno. Minha iniciação aconteceu em uma encruzilhada durante a madrugada. Fui instruída a levar oferendas, acender velas vermelhas e pretas, e fazer um pacto de sangue. Naquela noite eu entreguei minha vida para entidades que prometeram me dar poder, dinheiro e vingança contra quem me fizesse mal. E eles cumpriram por um tempo. Eu comecei a ter visões, via o mundo espiritual como se fosse natural, enxergava demônios andando pelas ruas, via entidades grudadas nas costas das pessoas, via correntes invisíveis, amarrando famílias inteiras. E o pior, eu aprendi a manipular tudo isso. Quando alguém me procurava querendo destruir um inimigo, fazer um ex voltar, ou amarrar um casamento, eu sabia exatamente qual trabalho fazer. Eu não trabalhava sozinha. Tinha uma hierarquia espiritual acima de mim. Entidades que me davam ordens, me ensinavam rituais e me mostravam quem atacar. Ganhei muito dinheiro. Comprei casa, carro, joias. As pessoas me temiam e me respeitavam. Mas por trás de tudo isso, havia um vazio que nenhum ritual conseguia preencher. Havia também um medo constante, medo de perder o poder, medo das próprias entidades que eu servia, medo de morrer, e descobri que tudo aquilo era real demais, e era exatamente isso que me mantinha presa. Foi em um trabalho específico que tudo começou a mudar. Uma mulher me procurou desesperada, pedindo para eu destruir a vida de uma rival. Ela queria que eu fizesse a outra mulher perder o emprego, o marido, a saúde, tudo. Paguei bem, e eu aceitei o serviço. Fiz o ritual completo. Usei fotografia, roupas, objetos pessoais da vítima. Acendi velas pretas durante 7 noites seguidas. Invoquei entidades poderosas especializadas em destruição. Fiz oferendas em cemitério na sexta-feira à meia-noite. Tudo conforme o protocolo que eu conhecia há anos. Na primeira semana, nada aconteceu com a mulher. Estranho, mas às vezes demora. Na segunda semana, fui até a casa dela durante a madrugada, em desdobramento espiritual, para verificar, vi algo que o Meixacu. Havia uma luz em volta daquela casa. Uma luz que queimava meus olhos espirituais. Não consegui me aproximar. Entidades que estavam comigo recuaram com medo. Voltei ao meu corpo furiosa e confusa. Refiz o trabalho com ainda mais força. Usei sangue de animais, invoquei entidades mais altas na hierarquia, fiz pactos mais pesados. Nada. Absolutamente nada acontecia com aquela mulher. Comecei a investigar. Descobri que ela era cristã evangélica, mas isso não bastava. Eu já havia atacado evangélicos antes, e muitos caíram. Havia algo diferente nela. Comecei a observá-la de longe, espiritualmente. E foi aí que percebi os padrões.
Todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer, ela estava de joelhos orando. Não era uma oração qualquer, era guerra espiritual. Ela declarava versículos bíblicos em voz alta, quebrava maldições, selava portas espirituais. Durante o dia inteiro ela não parava de falar de Jesus. Qualquer situação ruim ela transformava em motivo para agradecer a Deus. Se alguém a ofendia, ela perdoava na hora. Não guardava rancor, não falava mal de ninguém, não reclamava, e sempre que eu tentava me aproximar espiritualmente, ela começava a orar em línguas estranhas. Aquela língua criava uma frequência que me repelia como um escudo elétrico. Fiquei obcecada. Comecei a estudar outros casos de crentes intocáveis. Descobri que todos eles tinham hábitos diários muito parecidos. Não eram pessoas especiais, não tinham unção diferente. Não eram pastores famosos, eram crentes comuns que simplesmente praticavam 7 hábitos específicos todos os dias, e esses hábitos criavam uma proteção que nenhuma bruxaria conseguia penetrar. Fiquei com raiva, com medo também, porque se existiam pessoas assim protegidas, significava que o poder que eu servia tinha limites. E se tinha limites, talvez não fosse tão poderoso quanto prometia. Foi nesse momento que algo dentro de mim começou a rachar, uma dúvida pequena, mas que crescia a cada dia. Se você está me ouvindo agora, pause por um momento e escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. Essa é uma oração poderosa. Quando você ora isso com sinceridade, Deus começa a revelar o que está acontecendo ao seu redor no mundo invisível. Escreva agora. A obsessão por entender o que tornava aqueles crentes intocáveis me consumia. Eu precisava descobrir a fórmula. Comecei a frequentar cultos evangélicos disfarçada. Sentando no fundo, observando tudo. Levava amuletos escondidos na bolsa, para me proteger. Porque o ambiente me sufocava. A presença naqueles lugares era oposta a tudo que eu conhecia. Queimava por dentro. Mas eu precisava entender. Durante 3 meses observei dezenas de crentes. A maioria era vulnerável. Consegui identificar brechas espirituais neles facilmente. Falta de perdão. Palavras negativas. Pornografia escondida. Relacionamentos errados. Ídolos no coração. Essas brechas eram portas abertas que nós usávamos para atacar. Mas havia um grupo pequeno que era diferente. Aproximadamente 1 em cada 20 crentes era completamente blindado. Comecei a catalogar as diferenças. Anotava tudo em um caderno. Os horários que acordavam, o que faziam ao despertar, como falavam durante o dia, como reagiam aos problemas. Foi assim que identifiquei os 7 hábitos. O primeiro hábito que todos os intocáveis praticavam era declarar proteção no sangue de Jesus, no exato momento em que acordavam. Antes de pegar o celular, antes de levantar da cama, antes de qualquer coisa, eles abriam a boca e declaravam: Eu me cubro com o sangue de Jesus. Essa declaração criava um selo espiritual, que durava o dia inteiro. Eu tentava atacar durante o dia, e era como se houvesse uma película vermelha brilhante em volta deles. O segundo hábito era oração de guerra em horário fixo pela manhã, geralmente entre 5 e 6 da manhã. Não era oração de pedidos, era oração de autoridade. Eles declaravam vitória, quebravam maldições geracionais, fechavam portas espirituais, expulsavam demônios. 15 a 30 minutos de guerra espiritual estabeleciam autoridade sobre o dia inteiro. Quando eu tentava enviar ataques, eles já tinham sido cancelados horas antes na oração da madrugada. O terceiro hábito era controle total sobre as palavras. Essas pessoas não reclamavam, não falavam de problemas como se fossem maiores que Deus. Não concordavam com diagnósticos médicos ruins. Não profetizavam desgraça sobre si mesmas. Mesmo em situações terríveis, elas declaravam fé. Suas próprias palavras cancelavam meus feitiços antes mesmo de chegarem perto. O quarto hábito era leitura e declaração diária da Bíblia. Não liam apenas, eles meditavam e declaravam versículos em voz alta durante o dia. Salmos de proteção, promessas, versículos de guerra. A palavra falada criava escudos. Cada vez que eu lançava uma maldição, ela batia nesses versículos declarados e se desfazia. O quinto hábito era o perdão imediato. Essas pessoas não guardavam mágoa nem por uma noite. Se alguém as ofendia durante o dia, elas perdoavam antes de dormir.
Isso era devastador para mim, porque a principal porta de entrada que usávamos para atacar crentes era a falta de perdão. Sem essa porta, não tínhamos acesso legal. O sexto hábito era gratidão constante. Elas agradeciam o tempo todo, na dificuldade, na falta, na dor. Obrigado, Jesus. Deus é fiel. Eu sou grato. Essa atmosfera de gratidão era como veneno para os demônios que eu enviava. Eles não conseguiam se estabelecer em um coração cheio de gratidão. O sétimo hábito era orar em línguas estranhas, sempre que sentiam pressão espiritual. Eu descobri que quando eles oravam naquela língua, anjos eram acionados imediatamente. Era como se aquela oração fosse um alarme espiritual que chamava reforços celestiais. Toda vez que eu tentava atacar e eles começavam a orar em línguas, eu precisava recuar. Quando uma pessoa praticava os 7 hábitos juntos, ela se tornava uma fortaleza espiritual. Nós recebíamos ordem de não perder tempo com essas pessoas. Elas estavam na categoria dos intocáveis. Era uma perda de energia tentar derrubá-las. Mas a revelação que me destruiu por dentro foi esta. Esses 7 hábitos juntos não levavam nem 30 minutos por dia. 5 segundos para declarar o sangue. 15 minutos de oração de guerra. 10 minutos lendo a Bíblia. O resto acontecia naturalmente durante o dia. Menos de meia hora criava 24 horas de proteção absoluta. E eu gastava horas, dias, noites inteiras, fazendo rituais complexos, oferendas caras, pactos pesados. E ainda assim, não conseguia tocar nessas pessoas. A matemática não fechava. O poder que eles tinham era maior e mais simples. Foi nessa revelação que meu mundo desmoronou. A revelação dos 7 hábitos quebrou algo dentro de mim. Percebi que eu havia vendido minha alma por migalhas, enquanto existia um poder real, gratuito e acessível. Comecei a ter crises. As entidades que me serviam perceberam minha dúvida e intensificaram os ataques contra mim mesma. Passei a ter pesadelos terríveis todas as noites. Via o inferno aberto. Via demônios me arrastando. Via meu próprio fim. Acordava suando, gritando, apavorada. Perdi o apetite. Emagreci 12 quilos em um mês. Meu cabelo começou a cair. Feridas apareceram na minha pele sem explicação. Os demônios estavam me cobrando por estar pensando em abandoná-los. Fiz rituais de proteção para mim mesma, mas nada funcionava. Eu sabia demais. Havia cruzado uma linha. Certa noite, durante uma crise de pânico devastadora, me vi no chão do quarto chorando desesperada. Não tinha mais forças. Não tinha mais saídas. Naquele momento de desespero total, me lembrei da mulher que eu não consegui destruir. A mulher intocável. Lembrei da paz no rosto dela. Lembrei da luz que havia ao redor da casa dela. E pela primeira vez na vida eu fiz algo que nunca imaginei fazer. Orei. Não foi uma oração bonita. Foi um grito. Jesus, se você é real, me tira daqui. Eu não aguento mais. Me salva. Naquele exato momento, aconteceu algo que eu jamais vou esquecer. Senti como se um peso de toneladas fosse arrancado das minhas costas. Uma paz inexplicável inundou meu peito. Parei de chorar instantaneamente. Olhei ao redor e vi que o quarto estava vazio. As entidades que me atormentavam haviam sumido. Só havia silêncio, paz, luz. Desmaiei de exaustão e dormi pela primeira vez em semanas sem pesadelos. No dia seguinte procurei a igreja daquela mulher. Cheguei no culto suja, acabada, envergonhada. Sentei no último banco e chorei o culto inteiro. No final, quando o pastor fez o apelo, fui à frente. Contei tudo. Meu passado, meus rituais, meus pactos, meu desespero. Esperava rejeição, mas recebi acolhimento. O pastor e a equipe oraram por mim durante horas. Quebraram pactos, renunciaram maldições, expulsaram demônios, selaram portas espirituais. Aquele dia foi meu renascimento. Eu era uma pessoa, e saí de lá sendo outra. Os primeiros meses foram intensos. Tive que descartar tudo relacionado à bruxaria. Queimei roupas, amuletos, imagens, livros. Precisei me afastar de todos os amigos e familiares que praticavam feitiçaria. Fui rejeitada pela minha própria família. Minha tia me amaldiçoou publicamente. Perdi a casa que tinha comprado com dinheiro da macumba. Fiquei sem nada. Mas tinha Jesus. E isso era tudo. A igreja me acolheu. Irmãos me deram roupas, comida, um lugar para ficar.
Comecei a trabalhar em um emprego simples. Comecei a aplicar os 7 hábitos diariamente. Todas as manhãs declarava o sangue de Jesus antes de abrir os olhos. Orava às 5 da manhã sem falta. Controlava minhas palavras. Lia a Bíblia diariamente. Perdoava imediatamente qualquer ofensa. Agradecia constantemente. Orava em línguas, sempre que sentia opressão. Em 3 meses minha vida estava completamente transformada. Os pesadelos pararam. As feridas da pele sararam. O cabelo voltou a crescer. Ganhei peso, mas a maior transformação foi interna. A paz, a alegria, a esperança que eu sentia eram reais. Não vinham de rituais ou pactos, vinham de um relacionamento genuíno com Deus. Hoje, 5 anos depois, tenho uma vida completamente diferente. Sou casada com um homem de Deus, tenho um emprego honesto, sirvo na igreja e pratico os 7 hábitos todos os dias sem exceção. Sei que há bruxas e feiticeiros me observando agora. Tentaram me atacar várias vezes. Mas sou intocável. A mesma proteção que eu invejava nos outros, agora está sobre mim. E o mais importante, essa mesma proteção está disponível para você. Não importa o que você está enfrentando agora. Não importa quantas vezes você foi atacado. Não importa quantos trabalhos foram feitos contra você. Os 7 hábitos vão mudar tudo. Antes de eu continuar, faça algo por você mesmo. Compartilhe este vídeo agora com alguém que está sofrendo ataques espirituais. Essa pessoa precisa ouvir o que você está ouvindo. Compartilhe agora. Agora, eu vou ensinar exatamente como aplicar os 7 hábitos na sua vida a partir de amanhã. Preste atenção porque cada detalhe importa. Não é complicado, mas precisa ser feito na ordem certa e com consistência. A consistência é a chave que destrói os planos do inferno contra você. O primeiro hábito é a declaração do sangue de Jesus ao acordar. Antes de abrir os olhos completamente, antes de pegar o celular, antes de levantar da cama, você abre a boca e declara em voz audível: eu me cubro com o sangue de Jesus Cristo. Cubro minha mente, meu corpo, minha casa, minha família, meu trabalho. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Essa declaração leva 5 segundos, mas cria um escudo que dura 24 horas. O sangue de Jesus é a única cobertura que demônios não conseguem penetrar. Quando eu era feiticeira, essa era a primeira coisa que eu verificava. Se a pessoa declarou o sangue pela manhã, eu nem tentava atacar. Era inútil. O segundo hábito é a oração de guerra em horário fixo. Escolha um horário entre 5 e 6 da manhã. Programe o despertador. Levante e ore por 15 a 30 minutos. Não é oração de pedidos. É oração de autoridade. Declare assim: em nome de Jesus, eu quebro toda maldição enviada contra mim e minha família. Eu fecho toda porta espiritual aberta por pecado ou ignorância. Eu expulso todo demônio designado para me atacar hoje. Eu declaro que sou protegido, blindado e intocável. Declare proteção sobre suas finanças, sua saúde, seus relacionamentos, seu trabalho. Essa oração matinal estabelece autoridade sobre o dia inteiro. Feiticeiros trabalham principalmente durante a madrugada, mas se você acorda antes do sol e ora, você cancela os trabalhos deles antes mesmo de começarem a fazer efeito. O terceiro hábito é controlar suas palavras durante todo o dia. Isso exige disciplina, mas é poderoso. Não reclame, não fale negatividade, não profetize desgraça sobre você mesmo. Mesmo quando as coisas estão difíceis, declare fé. Se está desempregado, não diga: eu nunca vou conseguir emprego. Diga: Deus está preparando o emprego perfeito para mim. Se está doente, não diga: eu vou morrer dessa doença. Diga: pelo sangue de Jesus eu estou curado. Suas palavras criam realidades espirituais. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quando eu era feiticeira, as próprias palavras negativas das pessoas facilitavam meu trabalho. Eu apenas concordava espiritualmente com o que elas mesmas estavam declarando. Mas quando alguém declarava fé constantemente, eu não tinha onde me apoiar. O quarto hábito é ler e declarar a Bíblia diariamente. Não basta ler silenciosamente. Você precisa declarar em voz alta. Leia um capítulo de Salmos toda manhã. Salmo 91. Salmo 23. Salmo 121.
são especialmente poderosos para a proteção. Depois escolha 3 versículos e decore. Durante o dia, declare esses versículos em voz alta, no carro, no trabalho, em casa. A palavra de Deus falada cria barreiras espirituais. Cada versículo declarado é como uma parede invisível ao seu redor. Feiticeiros não conseguem penetrar a palavra de Deus declarada em fé. É como tentar atravessar fogo. O 5º hábito é perdoar imediatamente. Isso é difícil, mas essencial. Não espere até sentir vontade de perdoar. Perdão é decisão, não sentimento. Se alguém te ofendeu hoje, antes de dormir você ora assim: Pai, eu perdoo fulano pelo que ele fez. Eu libero essa pessoa, não guardo rancor. Eu escolho perdoar. Não deixe o sol se pôr sobre sua ira. A falta de perdão é a porta de entrada número 1, que feiticeiros usam. Quando você guarda mágoa, você dá legalidade espiritual para o inimigo te atacar. Mas quando você perdoa, a porta se fecha na cara dele. Eu perdi a conta de quantos trabalhos eu fiz, que só funcionaram porque a pessoa tinha falta de perdão no coração. O 6º hábito é gratidão constante. Durante o dia todo, fale gratidão em voz alta. Obrigado, Jesus. Eu sou grato. Deus é fiel. Mesmo nas dificuldades, encontre motivos para agradecer. Está desempregado? Agradeça porque Deus é seu provedor. Está doente? Agradeça porque Deus é seu médico. A gratidão muda a atmosfera espiritual ao seu redor. Demônios não conseguem habitar onde há gratidão. É como sal para lesmas elsderatan. Tessalonicenses 5,18 diz: Em tudo dai graças. Não é em algumas coisas, é em tudo. O 7º hábito é orar em línguas diariamente. Especialmente quando você sentir pressão espiritual. Se você já foi batizado no Espírito Santo e tem o dom de línguas, ore em línguas no trânsito, no trabalho, em casa. Ore baixinho ou em pensamento, se estiver em público. Quando você sente opressão, angústia, medo, comece a orar em línguas imediatamente. Essa oração ativa anjos. Eu via isso acontecer repetidamente. A pessoa começava a orar em línguas, e imediatamente anjos apareciam ao redor dela. Tinamos Cure. Se você não tem o dom de línguas ainda, busque o batismo no Espírito Santo. Peça para o pastor da sua igreja orar com você. É uma promessa de Deus para todos os crentes. Esses 7 hábitos juntos criam uma proteção completa. Não pule nenhum. Todos são importantes. Se você está pensando, eu não vou conseguir fazer tudo isso, você está errado. São menos de 30 minutos por dia no total. Você gasta mais tempo nas redes sociais. A questão é prioridade. Sua proteção espiritual vale 30 minutos? Agora escreva nos comentários: Eu não vou desistir da oração. Declare isso publicamente porque isso já é um ato de guerra espiritual. Você chegou até aqui, e isso não é coincidência. Deus permitiu que você ouvisse este testemunho, porque há algo que o inimigo está tentando fazer contra você, e precisa ser interrompido agora. Talvez você esteja sofrendo ataques constantes, pesadelos todas as noites, doenças que os médicos não conseguem explicar, relacionamentos que sempre terminam da mesma forma, oportunidades que desaparecem na última hora, depressão que não passa, pensamentos suicidas, vícios que você não consegue largar. Tudo isso tem origem espiritual. E hoje você recebeu a solução. Os 7 hábitos que eu revelei não são invenção minha. Não são técnicas de autoajuda. São princípios bíblicos que sempre estiveram disponíveis, mas que poucos cristãos realmente praticam. A maioria dos crentes ora apenas quando está desesperado. Lê a Bíblia apenas no domingo. Declara fé apenas quando está tudo bem. Perdoa apenas quando é fácil, e por isso vivem sendo atacados constantemente. Vivem pulando de libertação em libertação, mas nunca ficam livres de verdade, porque não aplicam os hábitos de proteção diária. Mas você não vai mais ser assim. A partir de amanhã, você vai começar a praticar os 7 hábitos, e em 3 semanas você vai notar a diferença. Os ataques vão diminuir. Os pesadelos vão parar. As oportunidades vão começar a aparecer. A paz vai voltar. A alegria vai ser restaurada. Você vai sair da lista de alvos fáceis e entrar para a categoria dos intocáveis.
Eu vi isso acontecer com centenas de pessoas depois que saí da bruxaria. Vi pessoas completamente destroçadas se tornarem fortalezas espirituais em questão de semanas, apenas aplicando esses 7 hábitos diários. Lembra da mulher que eu não consegui destruir? Aquela que me levou a Jesus? Ela se tornou minha mentora espiritual. Me ensinou a aplicar os mesmos hábitos que ela praticava. E me contou algo poderoso. Ela disse que anos atrás, ela também era alvo fácil de ataques. Vivia sendo atacada, adoecia, constantemente tinha pesadelos terríveis, até que um dia um pastor ensinou esses 7 hábitos para ela. Ela começou a praticar com disciplina todos os dias, e em um mês, tudo mudou. Ela percebeu que não tinha mais pesadelos, não ficava mais doente. As coisas começaram a prosperar, e quando eu fui enviada para destruí-la, anos depois, ela já era completamente intocável. Hoje nós duas servimos a Jesus. Ela continua praticando os 7 hábitos diariamente. E tô aqui revelando isso para você porque é chegada a sua hora de se tornar intocável. Chega de ser vítima. Chega de viver com medo. Chega de ser alvo fácil do inferno. A partir de agora, você é um guerreiro. Você é protegido. Você é blindado. Você é filho de Deus coberto pelo sangue de Jesus. Mas eu preciso te alertar sobre uma coisa. Quando você começar a praticar os 7 hábitos, o inimigo vai tentar te desanimar logo nos primeiros dias. Vai surgir sono na hora da oração. Vão aparecer 1000 desculpas para você não acordar cedo. Você vai esquecer de declarar o sangue, vai escorregar nas palavras e falar negatividade. Isso, e normal, é resistência espiritual. O inferno não quer que você se torne intocável. Mas não desista. Se você falhar um dia, recomece no dia seguinte. O importante é a consistência ao longo do tempo. Em 3 semanas isso vai se tornar natural. Vai se tornar parte de quem você é. E tem outra coisa. Quando você se tornar intocável, pessoas ao seu redor vão começar a te atacar mais. Não fisicamente, mas com palavras, traições, críticas. Sabe por quê? Porque demônios que não conseguem te atacar diretamente, vão tentar usar pessoas ao seu redor. Mas se você mantiver os 7 hábitos, especialmente o perdão imediato, essas tentativas também vão falhar. Você vai se tornar verdadeiramente intocável. Agora eu vou orar por você, mas antes, eu preciso que você faça 3 coisas. Primeiro, escreva nos comentários agora. O inferno treme quando eu oro. Declare isso publicamente. É um ato profético. Segundo, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão sofrendo ataques espirituais. Elas precisam ouvir isso. Terceiro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas revelações que vou trazer. Eu vou expor muito mais sobre o mundo espiritual, porque as pessoas precisam saber a verdade. Agora vamos orar juntos. Repita comigo, em voz alta. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu renuncio todo pacto com as trevas. Eu quebro toda maldição enviada contra mim. Eu fecho toda porta espiritual aberta em minha vida. A partir de amanhã eu declaro que vou praticar os 7 hábitos de proteção. Vou declarar o sangue de Jesus ao acordar. Vou orar às 5 da manhã. Vou controlar minhas palavras. Vou ler e declarar a Bíblia. Vou perdoar imediatamente. Vou ser grato constantemente. Vou orar em línguas quando sentir pressão. Eu declaro que em 3 semanas minha vida vai estar transformada. Eu declaro que saio da lista de alvos fáceis. Eu declaro que me torno intocável. Nenhuma bruxaria, nenhuma feitiçaria, nenhuma macumba, nenhum trabalho vai prosperar contra mim. Eu sou filho de Deus. Eu sou coberto pelo sangue de Jesus. Eu sou protegido por anjos. Eu sou intocável. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de coração, algo acabou de mudar no mundo espiritual. Feiticeiros que estavam trabalhando contra você, acabaram de perder o acesso. Você acaba de ser selado. Agora, cumpra sua parte. Pratique os 7 hábitos diariamente. E volte aqui daqui a 3 semanas para testemunhar nos comentários o que Deus fez na sua vida. Eu vou ler seu testemunho. Deus abençoe você. Você agora é um intocável.